agora com o último bloco do SPM Repórter. E Carlos Nascimento vai nos contar sobre seus planos e perspectivas em relação ao país. Eu sou Gabriela Gouveia. E eu sou Carolina Carvalho. Nascimento, a Copa do Mundo de 2014 vai ajudar no desenvolvimento do país, principalmente nas cidades mais pobres do Norte e Nordeste, ou você acha que vai apenas mascarar os problemas do Brasil? A Copa do Mundo, em primeiro lugar, vai dar bastante dinheiro para a FIFA e para aqueles que tiverem a sorte de participar da organização e pegarem as boquinhas. Isso seguramente vai dar bastante dinheiro. Em termos de país, eu acho que ajuda o Brasil na imagem, dependendo do que nós vamos mostrar aqui. Porque não é o simples fato de fazer a Copa que vai nos projetar lá fora como sendo o país que fez a Copa. Na verdade, eles vão nos avaliar pela Copa ruim ou boa que nós fizemos. E eu diria que, no momento, está mais para ruim do que para boa. Espero que em 2 anos, embora seja pouco tempo, a gente consiga mudar isso, menos de 2 anos. Nosso país vem crescendo economicamente, porém a desigualdade ainda está grande e muito presente no nosso cotidiano. Como que você acha que vai ser o Brasil de amanhã? A gente está no caminho certo? Olha, a desigualdade, na minha opinião, só pode ser corrigida de uma forma, pelo trabalho, que é uma palavra pouco lembrada ultimamente no nosso país. O Brasil acha, pelas políticas recentes econômicas, que fazendo concessões e benevolências para a população, nós vamos chegar a nos equiparar com os grandes países. Eu não sou contra Bolsa Família, Bolsa Estudo, absolutamente. Acho que é preciso você compensar certas defasagens da nossa economia e da nossa divisão social. Isso está certo. Mas não é só isso. Nós temos que pôr na cabeça o seguinte: nós só vamos crescer e ser menos desiguais se nós investirmos no trabalho. É preciso construir alguma coisa e não receber as coisas prontas. E nem achando que com o discurso nós vamos construir o Brasil. Pelo contrário, né? Vocês, olhando para trás e vendo a história americana, por exemplo, foi na Grande Depressão que os Estados Unidos encontraram a mola propulsora que veio a formar o grande país que eles são hoje, os americanos. Com problemas, mas são grandes. Por quê? O país estava numa draga terrível, né? Para usar uma expressão do meu pai, e o governo resolveu investir em grandes obras de infraestrutura e as pessoas trabalharam muito no país inteiro porque não tinham o que comer, não tinham onde morar, faltavam recursos e a partir daí o país cresceu como uma economia forte e consistente. Então, se nós nos conscientizarmos de que o trabalho é importante, nós vamos crescer. Agora conta um pouquinho pra gente, você tem algum plano futuro, algum objetivo? Eu tenho vários planos futuros, né? Vários, claro, quem que não tem? Não sei quais são, assim, em minúcias, qual que vai dar certo, qual que não vai. Mas eu já trabalho em jornalismo há mais de 40 anos, e então eu começo a vislumbrar outras possibilidades, ou mesmo ainda na minha profissão, de fazer mais coisas que eu gosto. Eu acho que o jornalismo se desviou, o telejornalismo se desviou um pouquinho do eixo nesses últimos anos no Brasil. Então ainda tenho a esperança de que nós venhamos a ter emissoras totalmente jornalísticas e talvez a oportunidade de trabalhar numa delas. Alguns colegas seus lhe fizeram algumas perguntas. Vamos conferir? Vamos. Nascimento, como conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, já que você é um dos maiores profissionais do jornalismo no país, deve ter uma vida super atribulada, como ainda assim conseguir conciliar uma vida pessoal saudável para ser um jornalista também saudável? Bom, eu não sou um dos jornalistas mais importantes do país, seguramente não. Como conciliar? Eu disse a vocês, o jornalismo é difícil, é muito difícil. Eu trabalho nisso como profissional desde 76, quer dizer que em 2016 vai fazer 40 anos, mais 5 anos, que eu estou com 45 anos. Eu tive muito pouco lazer, muito pouca diversão, passei muito pouco tempo com a minha família. Ainda hoje eu faço um horário terrível, eu vou trabalhar às 5 da tarde e volto para casa às 3 da manhã, né? Então, não é muito fácil ser feliz assim, mas eu me esforço bastante para isso, claro. Uma coisa é certa, o bom humor e a saúde não dependem apenas de horários convenientes e de profissões fáceis, né? Acho que dependem da alegria que você tira daquilo que você faz. Então, por exemplo, eu não me queixo,
Às vezes as pessoas falam, mas como que você aguenta ficar toda noite, toda madrugada, fazendo jornal? Olha, eu acho que tem gente assistindo do outro lado e tá querendo receber aquela informação, eu estou lá para dar, né? Um outro dia, talvez, trabalhar num horário melhor não seria má ideia. Nascimento, o jornalista Mauro Betting, em entrevista ao SPM Repórter, fez a seguinte afirmação: há muito repórter metido a besta e muita besta metida a repórter. Você concorda com o Betting que hoje em dia o papel do repórter está desvalorizado e que qualquer um acha que pode exercer a profissão? Eu concordo plenamente. Agora, está desvalorizado assim porque as pessoas, os repórteres que nós temos, não todos evidentemente, alguns deles, não se preparam para exercer essa função, né? Então, realmente existem falhas. Agora, nós temos excelentes repórteres também. Temos bons profissionais. Eu me orgulho muito da geração da qual eu faço parte. Muitos deles ainda estão na reportagem. Ainda encontrei faz 2 semanas com o Ernesto Palha. Começamos juntos, né? O Ernesto, um pouco mais novo do que eu, mas ele é repórter até hoje. É um grande repórter. Por quê? Sempre fez direito o papel dele. Sempre se preocupou em fazer a pergunta certa, a abordagem certa, a melhor reportagem, né? Então, isso é importante. O que não pode, assim, é alguém despreparado assumir uma função de repórter e sair por aí, como disse o Mauro, falando besteiras. Gostaria que você avaliasse se o crescimento da internet, se o acesso às redes sociais, se tudo isso trouxe contribuição real ao jornalismo ou se, como dizem algumas pessoas, tornou o jornalismo uma coisa mais superficial, uma coisa mais de cópia, que pouco discute efetivamente sobre os problemas. Você acha que as pessoas estão se pautando muito pela internet, estão deixando de ir às ruas e entender o que de fato está acontecendo? Bom, uma vez eu fui convidado para ir a uma rádio no interior de São Paulo, uma cidade grande, uma emissora grande, para um programa jornalístico das 9 da manhã, acho que até meio-dia. Tinha uns 3 ou 4 jornalistas ali, radialistas naquele programa e eu como convidado. E nessas 3 ou 4 horas que ficamos lá, eu não me lembro de ter entrado um repórter. Tudo que eles liam da internet, né? Então, por esse aspecto, eu acho que assim, a internet facilitou as coisas, mas ao mesmo tempo esvaziou alguns princípios jornalísticos. Porque você não pode fazer um programa de rádio, ou um programa de televisão, ou um jornal, seja lá o que for, com base apenas no que já vem pronto na internet. Isso não é jornalismo, isso é você estar copiando, né? Copiando sem discutir, sem questionar, sem investigar, sem saber se é aquilo mesmo. E o grande argumento qual é? Não gastar dinheiro. As empresas, grande parte delas, acha que essa é a fórmula melhor, porque você chupa tudo dali e passa adiante. As notícias são chanceladas pelas grandes empresas, Estadão, Folha, Globo, né? Então são confiáveis. Agora, isso não é jornalismo. Então eu acho que nesse ponto é um erro. Por outro lado, é muito bom que a internet tenha vindo, porque tornou a nossa profissão e o nosso trabalho mais próximo das pessoas. É mais fácil hoje alguém tomar contato com uma notícia do que era antes da internet. Basta você abrir o computador e você tem as informações lá. Do que depende essa equação? Do uso que vai ser feito. Se nós acharmos que a internet é menor, que as informações têm que ser superficiais, rápidas, para que as pessoas simplesmente tomem contato e não pensem sobre aquilo, vai ser isso. Agora, se nós nos conscientizarmos que é preciso usar esse veículo com a mesma responsabilidade e a mesma profundidade com que fazemos no jornal, na televisão, a internet vai ser diferente e para o jornalismo vai ser boa e eficiente. Você mencionou em uma entrevista que costuma ser muito exigente consigo mesmo. O Carlos Nascimento de hoje continua assim ou você tem se dado uma folga? Infelizmente. Infelizmente continua assim. Não é, a questão da exigência um pouco, acho que veio da minha mãe. Minha mãe é terrível. Ela foi minha professora no 2º ano primário. Acho que vocês não sabem o que é a experiência de ter uma mãe professora. Sentada ali na frente, depois chega em casa é ela de novo, né? Então ela sempre me cobrou muito. E desde que eu comecei na profissão, eu sempre achei que nós devemos fazer isso de uma forma séria. E até hoje eu sou assim. Muitos dos que trabalham comigo gostam.
muitos não gostam. Eu já recebi muitos e-mails de gente que sai da redação agradecendo pelo que aprendeu, pelo que eu chamei a atenção. E vejo muita cara feia também quando eu faço cobranças, né? Agora, aí é uma questão do jeito de cada um ser. Eu entendo que uma vez que você abraça uma profissão, seja o jornalismo ou seja o que for, ou você faz direito ou é melhor não fazer. Agora, para descontrair, nós vamos fazer um ping-pong, tá? Igual Perguntinhas rápidas. a Gabriela. Família para você. A família ainda eu acho que é a base de tudo, a base da sociedade, a base da nossa felicidade. É o que estrutura a vida das pessoas. Por mais que haja opções hoje, ainda ontem nós demos uma matéria à noite sobre isso, como são os novos casais brasileiros, né? Eu sou da velha fórmula da família. Eu sou separado, casei de novo, tenho filhos do primeiro e do segundo casamento, mas graças a Deus todos vivem juntos. Inclusive as ex-mulheres, um administra até os negócios da outra e tal, então está tudo certo. Eu acho que esse é assim que tem que ser. Uma ideologia de vida. Ideologia de vida. Eu não gosto da palavra ideologia, porque ideologia é algo muito fixo, é algo imutável, algo ao que você se prende e depois mesmo que você queira pensar ou agir diferentemente, você se sente escravo daquilo. Então eu não tenho nenhuma ideologia. É um lema de vida. Eu acho assim, eu já disse, você tem que ser sério, tem que ser responsável, mas ser bem-humorado. A seriedade não se mistura com o mau humor, né, ou com a falta de criatividade, entende? Esse é um ponto que eu sempre insisto muito. Eu sou uma pessoa, às vezes, muito séria no que eu faço, mas na intimidade, graças a Deus, não. Maior arrependimento? Nenhum. Eu não tenho nenhum arrependimento na vida, graças a Deus. Tudo que eu fiz era para ser como eu fiz, né? Talvez, se eu priorizasse a esperteza, né, que tanta gente é esperta, eu tivesse me saído muito melhor, mas eu não me arrependo, não. A televisão no Brasil? A televisão no Brasil é uma incógnita para mim. Eu acho que ela veio muito bem até o começo dos anos 90, quando ainda nós vivíamos num regime fechado. Muito bem, que eu quero dizer, bem resolvida como televisão. Ela sabia o que fazer e o que dava certo, né? Que foi o auge, por exemplo, da TV Globo. Dos anos 90 para cá, quando houve abertura econômica e política, a televisão ficou um pouco sem saber que rumo tomar. Tanto é que a própria Globo mantém até hoje a estrutura de antes, dos anos 70, e as outras emissoras não conseguiram criar um modelo alternativo. Salvo o SBT, onde eu trabalho, que optou por uma televisão popular, inspirada no seu dono, que é o Silvio Santos. Um medo? Eu nunca tive medo. Para falar a verdade, eu tenho medo de cobra. É a única coisa que me assusta. Eu tenho, assim, eu ando no mato, olhando, em todo lugar eu acho que vai ter. Graças a Deus, até hoje, só teve 2, mas eu matei. Para finalizar nosso ping-pong, um sonho. O meu sonho, é claro, primeiro da minha família, que todos sejam felizes e se deem bem na vida de uma maneira honesta, o que também está ficando muito raro. E segundo, que o Brasil finalmente um dia alcance a posição que merece alcançar entre os países mais importantes do mundo, mas pelos nossos méritos e, sobretudo, pelo trabalho, e não por discurso. Porque é muito fácil você ir na televisão e citar estatísticas, dizendo que as coisas melhoraram, porque agora nós somos isso e aquilo. Eu não vejo essas coisas no meu país. Infelizmente, eu acho que falta muito, mas muito, né? Então, eu espero em Deus que um dia a gente seja grande por mérito e reconhecido internacionalmente e que a população brasileira possa viver em igualdade, porque nós ainda somos muito desiguais, né? E voltando ao que eu afirmei no começo, a igualdade você consegue principalmente pelo trabalho. Sem trabalho não se constrói nada. Esse foi mais um SPM Repórter. Hoje entrevistamos o repórter e jornalista Carlos Nascimento. Nascimento, muito obrigado pela sua presença, pelo tempo que você disponibilizou a nós. Obrigada. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.